Há um evangelho que a igreja antiga amou tanto que o colocou em primeiro lugar no Novo Testamento. Quando você abre as páginas que vêm depois de Malaquias, é com ele que você esbarra primeiro. Mas eis o que torna isso estranho. Quase nenhum estudioso sério acredita que ele tenha sido o primeiro a ser escrito. A maioria coloca Marcos antes, mais curto, mais rápido, mais antigo. E ainda assim não foi Marcos que a igreja escolheu para abrir a porta. Foi este. Por quê? Porque este evangelho não foi escrito para começar uma história nova. Ele foi escrito para terminar uma antiga. Ele é uma ponte. E ele anuncia exatamente isso já na primeira frase. Com algo que quase todo mundo pula sem ler, uma lista de nomes. O nome do homem por trás do livro era Mateus. E antes de ser evangelista, ele era a última pessoa que um judeu religioso esperaria ver escrevendo as Escrituras. Mateus era publicano, cobrador de impostos. Um judeu que trabalhava para Roma, sentado numa mesa na fronteira, tirando dinheiro do próprio povo para entregar ao império que os ocupava. Para os fariseus, ele estava na mesma categoria das prostitutas e dos traidores. E foi esse homem, o colaborador, o vendido, o de dentro que virou de fora, que Jesus olhou e disse duas palavras: segue-me. Guarde isso, porque vai importar lá no fim. O evangelho do estrangeiro trazido para dentro foi escrito por um estrangeiro que foi trazido para dentro. Mas voltemos àquela lista de nomes, porque ela é a chave de tudo. A primeira coisa que você encontra no Novo Testamento é uma genealogia. 42 gerações, uma fila de nomes impronunciáveis, e fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano. É o trecho que os olhos atravessam correndo para chegar logo no presépio. E é, talvez, a frase mais cuidadosamente construída de todo o livro. Repare na abertura. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em uma única linha, ele se estende para trás e toca os dois pilares de toda a esperança de Israel. Abraão, com quem Deus fez a promessa de abençoar todas as nações da terra. E Davi, a quem Deus prometeu um trono que não acabaria. Mateus está dizendo, antes de contar uma única história, tudo aquilo que vocês estavam esperando há 2000 anos, eu vou mostrar onde foi parar. E então vem o detalhe que muda a forma como você lê a lista inteira. No fim da genealogia, no versículo 17, Mateus para e faz uma contagem. Ele divide a história toda em 3 blocos de 14 gerações. De Abraão a Davi, 14. De Davi ao exílio na Babilônia, 14. Do exílio até Cristo, 14. Por que 14? Porque ele força a estrutura em 3 blocos de 14, a ponto de até omitir alguns reis que sabemos que existiram para fechar a conta. Porque em hebraico as letras também são números. E o nome Davi se escreve com 3 consoantes, Dalet, Val, Dalet. Dalet vale 4. Val vale 6. 4 mais 6 mais 4. 14. O nome Davi, somado, dá 14. Mateus construiu a genealogia inteira como uma assinatura. 3 vezes 14. 3 vezes o nome do rei. Ele está martelando, com a própria matemática dos nomes, uma só mensagem antes mesmo de Jesus nascer: este é o filho de Davi. Este é o rei prometido. E tem mais. Numa genealogia judaica, você lista os pais. Os homens. Mateus quebra a regra e insere 4 mulheres no meio da linhagem real. E não são as mulheres que você esperaria. Não estão Sara, Rebeca, Lia, as grandes matriarcas. Estão Tamar, que se passou por prostituta para enganar o sogro. Raabe, que era de fato prostituta, e estrangeira, de Jericó. Ruth, a moabita, de um povo que a lei mandava manter à distância. E a que fora mulher de Urias, Batseba, lembrada não pelo nome, mas pelo escândalo do adultério de Davi. 4 mulheres. Histórias de escândalo, de margem, de gente de fora. Mateus poderia ter limpado a lista. Em vez disso, ele a deixa suja de propósito.
Porque desde a primeira página ele está dizendo algo sobre o tipo de reino que está chegando. A graça já estava correndo dentro dessas veias muito antes do estábulo. O rei que vem não vem de uma linhagem imaculada. Ele vem por dentro do fracasso humano, da vergonha humana, do estrangeiro humano, e não tem nenhum problema em colocar isso por escrito logo na entrada. Um anjo aparece a José e dá uma instrução sobre o nome da criança. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, em hebraico Yeshua, carrega dentro de si a palavra salvação. Significa o Senhor salva. Não é um nome decorativo. É um programa. A própria identidade da criança já diz o que ela veio fazer: não dar a Israel um trono político, não expulsar os romanos, mas resolver o problema mais profundo, aquele que nenhum exército resolve, o pecado. E logo na sequência Mateus faz a primeira de muitas coisas que se tornarão a marca registrada dele. Ele para a narrativa e cita um profeta. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. É uma citação de Isaías, e Mateus traduz a palavra para o leitor: Emanuel quer dizer Deus conosco. Pare nessas três palavras, porque elas são a tese do livro inteiro. Deus conosco. Mateus escreve para um leitor judeu que carregava uma ferida antiga. A história de Israel tinha um trauma central: a glória de Deus, que um dia encheu o templo, tinha ido embora. O profeta Ezequiel viu a presença de Deus subir e deixar o santuário antes do exílio. E desde então havia uma pergunta no fundo de tudo: Deus ainda está conosco? Ou nos deixou? E a resposta de Mateus, logo no primeiro capítulo, é um nome: Emanuel. Deus conosco. Não Deus acima de nós, julgando a distância. Não Deus longe, esperando que a gente suba até Ele. Deus conosco. A presença voltou. E voltou não num prédio de pedra, mas num bebê. Agora segure esse fio, porque Mateus vai puxá-lo do começo ao fim. Mas para enxergar como, a gente precisa olhar o que ele faz a seguir, e é uma das coisas mais ousadas de todo o Novo Testamento. Um rei tirano, Herodes, fica apavorado com a notícia de uma criança que ameaça seu trono. E ele dá uma ordem monstruosa: matem todos os meninos de Belém com menos de 2 anos. A criança escapa por pouco, levada à noite. E para onde ela vai? Para o Egito. E de onde ela retorna? Do Egito. Se isso soa familiar, é porque deveria. Um rei aterrorizado mandando matar bebês. Uma criança especial que escapa. O Egito. Qualquer leitor judeu ouve essa história e pensa imediatamente em outro nome: Moisés. O bebê que escapou do faraó que mandava matar os meninos hebreus. Mateus está desenhando o paralelo de propósito. E ele fecha citando o profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Mateus está apresentando Jesus como o novo Moisés. E essa não é uma leitura forçada de pregador, é a arquitetura do livro. No início do século XX, o estudioso Benjamin Bacon notou um padrão que está escondido à vista de todos. Mateus organiza o ensino de Jesus em 5 grandes blocos de discurso. 5. E ele marca o fim de cada um com a mesma fórmula, quase idêntica todas as vezes, tendo Jesus concluído estas palavras. Você encontra a frase no capítulo 7, no 11, no 13, no 19 e no 26, como 5 selos fechando 5 sessões. 5 livros de ensino. E a Torá, a lei que Moisés deu, também tem 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mateus está construindo uma nova Torá. Jesus é o novo Moisés, dando uma nova lei a um novo povo. E onde Jesus dá o primeiro e mais famoso desses 5 discursos? Onde Moisés recebeu a lei? No alto de um monte. Mateus capítulo 5 começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte.
O Sermão do Monte não é um detalhe geográfico casual. É Jesus subindo o Sinai de novo. Mas com uma diferença que muda tudo. Moisés subiu o monte para receber a lei das mãos de Deus. Jesus sobe o monte e dá a lei com a própria boca. Moisés era o mensageiro. Jesus é a fonte. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. A palavra que se traduz por bem-aventurado, do grego makarios, não significa apenas feliz no sentido de um humor passageiro. Significa um florescer, um estado de profunda prosperidade da alma, alguém em quem a vida deu certo no nível mais fundo. E é exatamente aí que está o choque. Jesus pendura essa palavra, esse florescer, nas pessoas que o mundo inteiro considera fracassadas. Os pobres de espírito, os que reconhecem que não têm nada para oferecer a Deus. Os que choram. Os mansos, que no jogo de poder sempre ficam por último. O reino que está chegando não premia os fortes que sobem sozinhos. Ele se inclina sobre os que sabem que precisam ser carregados. É a mesma lógica das 4 mulheres da genealogia, agora dita em voz alta no monte. E então Jesus diz algo que ainda hoje as pessoas entendem errado. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Muita gente lê o Sermão do Monte como se Jesus estivesse jogando fora o Antigo Testamento e começando do zero. Ele diz o oposto. Eu não vim apagar. Eu vim encher. A palavra cumprir aqui tem o sentido de levar à plenitude, de trazer ao alvo final aquilo que a lei sempre apontou mas nunca alcançou. E aí vem o padrão mais impressionante do sermão. 6 vezes Jesus repete a mesma estrutura. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se irar contra seu irmão já será réu. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo já adulterou no coração. Repare na autoridade absurda dessa frase. Nenhum profeta de Israel jamais falou assim. O profeta dizia assim diz o Senhor, apontando para fora de si, para uma autoridade acima dele. Jesus diz eu, porém, vos digo, apontando para dentro de si. Ele se coloca não como mais um mensageiro da lei, mas como aquele que tem autoridade sobre a própria lei. Ele não está corrigindo Moisés. Ele está fazendo algo que só o autor da lei poderia fazer, revelar o que ela sempre quis dizer no coração de Deus. Isso é o filho de Davi e o filho de Abraão, mas é também, silenciosamente, o Emanuel. Deus conosco, falando com a própria voz. Se este estudo está abrindo o livro de Mateus de um jeito que você nunca tinha visto, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de estudar a Bíblia, e se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. Porque a gente ainda nem chegou na parte mais surpreendente da estrutura. Onde Marcos e Lucas escrevem Reino de Deus, Mateus escreve Reino dos Céus. À primeira vista parece a mesma coisa dita de outro jeito. E é. Mas o porquê dessa troca revela exatamente para quem Mateus está escrevendo. O judeu piedoso do primeiro século tinha um cuidado reverente extremo com o nome de Deus. Era tão sagrado que se evitava pronunciá-lo, e em seu lugar se usava uma palavra substituta. Uma das mais comuns era justamente os céus. Dizer reino dos céus era um jeito reverente de dizer reino de Deus, sem pronunciar diretamente o nome divino. Então cada vez que Mateus escreve reino dos céus, ele está acenando para o leitor judeu, falando a língua da reverência dele. É mais uma pista de que este evangelho foi escrito de dentro do mundo judaico, para pessoas que conheciam o templo, os profetas, as expectativas. Mateus não está explicando o judaísmo de fora. Ele está falando de dentro, com alguém que partilha a mesma esperança ferida. E qual é o conteúdo desse reino? No capítulo 13, o terceiro dos 5 discursos, Jesus o descreve não com definições, mas com parábolas.
O reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor das sementes, que cresce até virar árvore. É como o fermento que uma mulher esconde na massa até tudo levedar. É como um tesouro escondido no campo, pelo qual um homem vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Repare no padrão. Pequeno no começo. Escondido. Quase invisível. E ainda assim transformando tudo por dentro, em silêncio, até dominar o todo. O reino não chega como o exército que Israel esperava, esmagando Roma num dia. Ele chega como semente, como fermento, como tesouro enterrado. Começa minúsculo e termina enchendo a terra inteira. É a mesma lógica do bebê que ninguém esperava, da genealogia que ninguém lia, dos bem-aventurados que ninguém escolheria. Quem vem são magos, astrólogos, estrangeiros vindos do Oriente, de fora do povo da aliança, gente que tecnicamente não deveria nem saber por onde começar. E eles atravessam o deserto seguindo uma estrela para se ajoelhar diante de um rei judeu. E o que faz Jerusalém, a cidade santa, a cidade do templo? O rei Herodes tenta matar a criança. E os mestres, quando consultados, sabem exatamente onde o Messias deve nascer, citam o profeta Miqueias, apontam para Belém com precisão, e não dão um passo. Eles têm toda a informação e nenhum movimento do coração. Esse é o contraste que Mateus monta logo no início e nunca abandona. Os de fora reconhecem. Os de dentro rejeitam. Os magos pagãos se ajoelham. Os especialistas em Bíblia cruzam os braços. E à medida que o Evangelho avança, esse padrão se repete. Um centurião romano tem mais fé do que Jesus encontrou em todo Israel. Uma mulher cananeia, estrangeira, arranca um milagre pela insistência da fé. Enquanto isso, as cidades que mais viram milagres são justamente as que mais endurecem. Mateus está preparando o leitor para uma virada que, para um judeu, era quase impensável. Se os de dentro recusam e os de fora recebem, então o reino vai transbordar as fronteiras de Israel. E quando essa verdade finalmente explode, no último versículo do livro, ela já estava plantada lá no começo, naqueles magos do Oriente e naquelas 4 mulheres estrangeiras da genealogia. No capítulo 18, o 4º discurso, Jesus está falando sobre a vida da comunidade dos que o seguem, sobre como lidar com o conflito, com a ofensa, com o irmão que erra. E no meio disso ele faz uma promessa pequena e enorme: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ali estou eu no meio deles. A presença que tinha deixado o templo, que Israel temia ter perdido para sempre, agora não está mais presa a um prédio. Ela está prometida a qualquer 2 ou 3 que se reúnam em torno dele. O Emanuel do capítulo 1 reaparece no centro do livro como uma presença que cabe numa sala pequena, numa casa, num grupo de gente comum. E aí você começa a entender o desenho secreto de Mateus. Deus conosco no começo. Deus no meio de nós no meio. E falta só o fim. O Evangelho termina não com a cruz, embora ela esteja lá, em todo o seu peso, com o servo que Isaías descrevera 700 anos antes carregando as dores do povo. E não termina na sepultura vazia, embora o anjo a anuncie. Mateus termina com uma cena num monte, de novo um monte, na Galileia. O Jesus ressuscitado reúne os discípulos e lhes dá a última ordem do livro. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Pare na palavra nações. Este é o evangelho mais judaico de todos. Começou com Abraão e Davi, com a genealogia de Israel, com o reino dos céus dito à maneira reverente dos rabinos. E ele termina mandando os discípulos para todas as nações. O círculo se fecha. A promessa feita a Abraão lá no comecinho, de que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, agora vira uma ordem de marcha. Os magos do Oriente, as mulheres estrangeiras, o centurião, a cananeia, tudo aquilo eram as primeiras gotas. Agora vem a chuva. O reino que começou como grão de mostarda sai para encher o mundo.
E então vem a última frase do livro. Depois de mandar os seus para os confins da terra, Jesus diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco. Volte lá no capítulo 1. Emanuel. Deus conosco. As primeiras palavras sobre quem essa criança era e as últimas palavras que ela diz são a mesma palavra. Deus conosco no começo. Deus no meio de nós no meio. Deus convosco até o fim do mundo no encerramento. Mateus pegou a ferida mais antiga de Israel, o medo de que a presença tivesse ido embora, e construiu o evangelho inteiro como uma única resposta repetida 3 vezes, na abertura, no centro e no fecho: ele não foi embora. Ele está aqui. Ele fica. E a ordem de ir para todas as nações e a promessa de estar com eles vêm juntas, na mesma respiração, de propósito. Porque é justamente quando os discípulos forem para o lugar mais distante, mais difícil, mais estrangeiro, que a promessa mais importa. Estou convosco. Não num templo que você precisa visitar. Convosco, no caminho, na missão, no fim do mundo. Mateus pega o leitor que conhece as Escrituras de cor, o leitor que já ouviu falar do Messias a vida inteira, e faz com ele a mesma coisa que faz com a genealogia. Ele pega o familiar e mostra que você nunca tinha realmente olhado. Você achava que conhecia aquela lista de nomes, e havia uma assinatura escondida nela. Você achava que conhecia o sermão, e era o próprio autor da lei falando. Você achava que sabia o que era o reino, e ele estava chegando como semente, não como espada. E talvez o ensino mais prático de Mateus esteja exatamente naquele contraste que ele monta entre os magos e os mestres. É possível ter toda a informação certa sobre Deus e não dar um único passo na direção dele. Os escribas sabiam onde o Messias nasceria e ficaram parados em Jerusalém. Os magos sabiam quase nada e atravessaram o deserto. Saber não é o mesmo que ir. E Mateus, do começo ao fim, está menos interessado no que você sabe do que em para onde você caminha. A última imagem que Mateus nos deixa é a de um Deus que não espera você subir até ele, mas que desce, nasce, ensina no monte, anda pela Galileia, morre, ressuscita e então promete que não vai a lugar nenhum. O Emanuel não é uma doutrina para você concordar. É uma presença para você confiar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E Mateus passou 28 capítulos dizendo, de 1000 maneiras diferentes, que esse esconderijo agora tem um nome e um rosto, e que ele está convosco todos os dias. Que hoje, onde quer que você esteja, no seu próprio deserto ou na sua própria Jerusalém de braços cruzados, você ouça essa última palavra do Evangelho como dita a você: estou convosco todos os dias, até o fim. Se este estudo tocou o seu coração de alguma forma, deixa aqui embaixo um amém. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus não foi embora, e que a paz daquele que é Emanuel permaneça com você hoje e sempre.